dia, o nosso trabalho é sobre carcinoma basocelular e espinocelular. De modo geral, o câncer de pele não melanoma é o câncer mais prevalente em humanos, aproximadamente 50% de todos os cânceres malignos, embora esse número seja subnotificado devido à baixa mortalidade desse tipo de câncer. O câncer de pele não melanoma é dividido em basocelular e espinocelular. Os basocelulares correspondem a mais ou menos 75% e os espinocelulares 25%. A gente sabe que a incidência de câncer de pele não melanoma continua aumentando. No Brasil, por exemplo, em 2010, o número de casos novos era de 115 mil. Já na última pesquisa do INCA, em 2020, o número de novos casos foi de aproximadamente 176.930. Esses índices variam conforme a exposição prolongada e repetida do sol, variam de acordo com a região do país, sabe que no sul é mais frequente, varia de acordo com a composição étnica da população. O principal fator de risco para o câncer de pele não melanoma é a exposição à radiação ultravioleta. Essa exposição prolongada induz a carcinogênese dos queratinócitos, resultando em câncer basocelular ou espinocelular. Falando especificamente do carcinoma basocelular, o conceito dele é que são células morfologicamente semelhantes às células da camada basal da epiderme. Esse tipo de câncer possui um crescimento lento e destrutivo, uma invasão bem local. Tem baixo potencial metastático e por isso um bom prognóstico. O que diz respeito aos fatores de risco, a gente sabe que são uma interação de fatores genéticos, ambientais e do próprio fenótipo do indivíduo. Na genética, a história familiar positiva para câncer de pele aumenta o risco de desenvolver carcinoma basocelular em 2 vezes. Existem síndromes genéticas que aumentam esse risco, como o xeroderma pigmentoso, que é um defeito no reparo do DNA. Também tem a síndrome do nevo basocelular, que é decorrente da mutação do gene PTCH, que a gente vai explicar mais para frente. O albinismo oculocutâneo também pode estar associado, que é quando o indivíduo apresenta pigmentação reduzida da pele, dos olhos e do cabelo, entre várias outras síndromes. No fenótipo, o câncer de pele basocelular é mais frequente em pessoas com idade mais avançada, a incidência é bem maior em idosos. Quem tem a pele clara com sardas e principalmente quem teve mais queimadura solar intensa na infância está mais propenso. A gente sabe que é raro em negros e orientais. Já no que diz respeito a fatores ambientais, a exposição ao sol é o mais importante. Essa exposição tem caráter intermitente e intensa. Se for durante a infância e adolescência, é ainda mais perigoso. Além disso, indivíduos expostos à radiação ionizante têm mais ou menos 3 vezes chances maior de adquirir um câncer de pele não melanoma. A exposição a químicos como arsênio e organofosforato também aumenta esse risco. Os indivíduos imunossuprimidos, como transplantados ou com HIV, têm um risco maior de desenvolver esse tipo de carcinoma. Falar sobre a epidemiologia do carcinoma basocelular é algo muito importante, porque a incidência é muito alta. Como a gente já viu, corresponde a basicamente 75% dos casos de câncer de pele não melanoma. Segundo dados do INCA, existe aproximadamente 132 mil novos casos por ano no Brasil. Esse índice varia de acordo com a região e características fenótipicas da população. A distribuição entre o sexo é conflitante. No Brasil, a maior incidência é nas mulheres, talvez devido à maior ida delas ao dermatologista. Já nas pesquisas em que apontam que a incidência é maior em homens, entende-se que esse acometimento é devido a fatores profissionais de exposição ao sol. É um câncer mais incidente em idosos, mais da metade dos casos é entre 50 e 80 anos, sendo a média do diagnóstico aos 68. É raro em negros e durante a infância e juventude também. Para entender melhor sobre como é formado o carcinoma basocelular, a gente tem que adentrar um pouco na patogênese desse tipo de câncer. Os fatores etiológicos, como a radiação de todos os tipos, causam danos no DNA. Além disso, alterações gênicas promovem a ativação de oncogenes e a inativação de genes supressores de tumor, permitindo a instalação da neoplasia. Nessa imagem, a gente pode ver
a via de sinalização Hedgehog, que é uma via de desenvolvimento fundamental para a formação do indivíduo. A via de sinalização Hedgehog, também chamada de HH, é mediada por ligantes como o Sonic Hedgehog, SHH. Na membrana plasmática das células existem os receptores desse ligante HH. Entre eles temos esse aqui, o gene PETD1, que é um supressor tumoral localizado no cromossomo 9, que atua reprimindo a função de outra proteína também localizada na membrana, que é essa aqui, a suavizada, codificada pelo gene SMO. Essas duas proteínas formam um complexo na membrana celular que tem um efeito supressor na transdução do sinal de crescimento. Do outro lado, a gente vê que quando ocorrem mutações no gene PTCH1, seu efeito inibitório sobre a SMO é perdido. Assim, a ativação da proteína SMO ativa o fator GL1, que induz a transcrição de vários oncogenes envolvidos no desenvolvimento do carcinoma basocelular e de outras neoplasias, resultando em proliferação e estimulação celular. Essas mutações do gene SMO estão presentes em mais ou menos 10 a 21% dos carcinomas basocelulares esporádicos. Além desse gene, outro gene que pode estar envolvido no carcinoma basocelular é o gene TP53, que é o supressor de tumor mais comumente mutado no câncer, embora esse gene esteja mais relacionado à progressão do que à formação desse tipo de câncer. Clinicamente, a maioria dos carcinomas basocelulares são assintomáticos. Quando tem lesão, a lesão mais característica é a lesão perolada, papulosa, translúcida e brilhante, com uma coloração meio amarelo pálido. Geralmente essas lesões apresentam telangiectasias, com vasos tortuosos e irregulares na superfície. Devido ao crescimento ser dependente de estroma produzido pelos fibroblastos e esse crescimento ser lento, é muito difícil ocorrer metástase. Nesse gráfico, a gente pode ver o acometimento por região. De 80% a 90% dos casos ocorrem na região de face ou cervical, e desses, 30% estão localizados no nariz. O envolvimento do tronco é de 15% e as áreas menos expostas ao sol, como axila, peito, região perianal, genitália, palma da mão, apresentam 5% desses casos. Classificação clínica e histopatológica. Dentre as classificações apresentadas, não há um consenso entre as mesmas. Isso na forma de nomear mesmo essa classificação. Alguns livros e artigos trazem de um jeito, outros de outros. Nós vamos usar as que a gente viu que é mais recorrente. A característica histológica observada em todos os carcinomas basocelulares são que eles são um grupo ou ninho de células basoloides. Cada uma dessas pequenas células é composta por um núcleo basofílico, sem nucleolo discernível e o citoplasma é escasso. Um subtipo é o carcinoma basocelular nodular. Ele é a variante mais comum, de 50% a 79% dos casos. Inicialmente, ele aparece como nessa foto da orelha aqui, que é uma pápula arredondada, bem delimitada, translúcida, perolada e brilhante. A gente pode ver outra característica muito importante desse subtipo, que é a telangiectasias arborizantes na lesão, que são essas veinhas tortuosas e irregulares. Tardiamente, pode se apresentar como um nódulo, com as mesmas características da pápula. As lesões podem se alargar profundamente até chegando a destruir a área cometida. Pode acontecer ulceração de modo central, sendo dominada então carcinoma basocelular nódulo ulcerado, e essas áreas ulceradas tendem a sangrar e acumular crostas recorrentes. O carcinoma basocelular nodular também pode ser pigmentado, como na foto abaixo, e aí ele recebe o nome de carcinoma basocelular nodular pigmentado, que ocorre quando o pigmento de melanina fica misturado com a massa do tumor. Os achados histológicos do carcinoma basocelular nodular incluem, como a gente pode ver nessa primeira imagem, ilhas arredondadas de queratinócitos basaloides, que vão da epiderme até a derme, que são esses amontoadinhos de células de coloração azul escuro.
Na segunda imagem, a gente pode ver outra característica muito importante, que é o arranjo celular empaliçada, localizado na periferia da imagem, em que as células dessa periferia estão dispostas de forma paralela, invadindo até a derme. Outro subtipo é o carcinoma basocelular superficial. Dentre os achados clínicos, a gente destaca que é o segundo mais comum, aproximadamente 15%, e diferente dos demais carcinomas, eles acontecem mais no tronco e nas extremidades. O que é também diferente dos outros é que esse tipo acomete mais pacientes jovens, por volta de uns 57 anos. Eles se apresentam como uma mácula eritematosa ou uma placa fina, bem circunscrita, escamosa, rosa avermelhada, redonda ou oval. Dá pra gente ver essa parte da escamação nessas duas imagens. Podem também ter uma crosta superficial escamosa e a borda é fina, com uma cor meio perolada e pode até ser um pouco elevada. As lesões maiores podem apresentar crosta hemática central. Como nos nodulares, eles também podem ser pigmentados. O grande ponto é que esse tipo de carcinoma é diagnóstico diferencial com psoríase, eczema, doença de Baum e Paget. Então a gente sempre tem que ficar atento nesses outros diagnósticos também. É um tipo menos agressivo de carcinoma basocelular, porque tem um crescimento lento e horizontal. Apenas invade planos profundos após muito tempo de evolução. Os achados histológicos incluem células basaloides que não invadem a derme, crescendo no eixo paralelo à epiderme, como a gente pode ver nessa primeira imagem. Esses blocos de tumores aderem à camada basal como brotamentos, e esses brotamentos são comunicados, apesar de não aparecerem nas fotos. Pode haver retrações do tipo fenda de células basais paliçadas. Outro subtipo é o carcinoma basocelular mofeiriforme, esclerosante ou infiltrante. São vários nomes para o mesmo subtipo. Os achados clínicos incluem uma lesão que aparecem como placas endurecidas ou depressões cor rosa, marfim, branco, brilhantes, lisas, semelhante mesmo a uma cicatriz com bordas mal definidas, como a gente pode ver nessa primeira foto. É importante lembrar que esse tipo de carcinoma é responsável por uma baixa proporção dos casos, entre 5 a 10%. Ainda pode haver uma atrofia associada. Normalmente, esse tipo de carcinoma nem é reconhecido devido à sua aparência clínica ser sutil. Ele é mais agressivo que os outros tipos já mencionados, tendendo a disseminar com potencial extensão e destruição local. Os achados histológicos são finos filamentos de células basaloides que invadem a derme, cercado por um denso estroma fibroso de colágeno. Na primeira imagem aqui, a gente pode ver esses arranjos de cordões estreitos e espiculados das células tumorais, com a fibrose de colágeno entre os blocos. Além disso, a gente pode perceber por essa imagem o caráter infiltrativo desse câncer. O tumor é pouco dermatado, com invasão generalizada da derme e pode até invadir a gordura subcutânea. Nesse subtipo, é incomum a paliçada periférica e a retração. Agora, falando de alguns subtipos menos comuns de carcinoma basocelular, temos o cístico, que normalmente tem uma aparência que varia de azul ou cinza e pode ser confundido com carcinoma basocelular nodular em muitos casos. A diferença histológica entre os dois é que o cístico mostra lacunas de mucina no seu interior. O carcinoma basoescamoso ou carcinoma basocelular metaplásico apresenta características histológicas tanto de carcinoma basocelular como de espinocelular. Porém, eles têm um comportamento biológico mais semelhante ao espinocelular. O que diferencia eles é que eles se apresentam de forma mais agressiva e com uma maior chance de recorrência e metástases, sendo que algumas estimativas dizem que até 5% dos casos vão acontecer metástases, que microscopicamente podem se assemelhar tanto ao carcinoma que deu origem a elas, como a um carcinoma basocelular típico. O carcinoma basocelular micronodular foi um grupo criado para descrever nódulos menores
mais difíceis de erradicar e com maior risco de recorrência do que o nodular. Ele é categorizado como pequenos nódulos arredondados com ilhas de tumor com aproximadamente o tamanho de um bulbo capilar, que pode se estender até o tecido subcutâneo. Clinicamente, ele se apresenta como máculas, pápulas ou placas levemente elevadas e são normalmente difíceis de diferenciar dos carcinomas basocelulares nodulares. O fibroepitelioma é uma variante rara de carcinoma basocelular que acontece normalmente em regiões lombares, pubianas, genitais e extremidades. A lesão é rosada, com consistência amolecida e são múltiplas lesões, na maioria dos casos. Alguns especialistas discordam que ele deve ser classificado como carcinoma basocelular, argumentando que ele é apenas um subtipo de tricoblastoma. E histologicamente falando, eles se apresentam como massas tumorais estreitas interconectadas, com estroma proeminente e lembrando a ceratose seborreica reticulada. Agora passando para o carcinoma espinocelular, ele é também conhecido como carcinoma de células escamosas. É a segunda forma mais comum de câncer de pele e é um carcinoma maligno dos queratinócitos epidérmicos. Ele é encontrado principalmente em áreas corporais com maior incidência de sol, como mãos, rosto e pescoço, e mucosas também. É altamente curável e possui baixa letalidade caso seja diagnosticado e tratado precocemente. Falando agora dos fatores de risco, a radiação ultravioleta é o principal fator de risco para o aparecimento do carcinoma espinocelular. Ela está diretamente relacionada com o acúmulo crônico desse tipo de radiação, que pode vir tanto de fontes naturais como artificiais. Indivíduos com ocupações que estão expostas à radiação UV têm até o dobro de chance de desenvolver, e pessoas que já fizeram uso de câmara de bronzeamento têm um risco aumentado em 67%. Outro fator importante é a imunossupressão. O carcinoma espinocelular é o câncer mais comum dos pacientes transplantados, que tem um risco de 65 até 250 vezes mais do que a população em geral, e esses tendem a agir de forma mais agressiva. O fenômeno é causado principalmente pelo uso dos medicamentos imunossupressores, sendo os principais a ciclosporina, tacrolimus, azatioprina, micofenolato e prednisona. O carcinoma espinocelular pode surgir de lesões crônicas na pele, como úlceras, queimaduras e cicatrizes, que podem acontecer de intervalos de 6 semanas até 60 anos após essa lesão inicial. E apesar de apenas 1% dos tumores de pele surgirem de inflamação crônica, 95% desses são carcinomas espinocelulares. Alguns tipos de papilomavírus humano podem ser fator de risco para o carcinoma espinocelular, principalmente o tipo 16 e 18, que apresentam a proteína E6 e E5, que previnem a apoptose regulando o gene P53, assim permitindo a replicação do DNA viral. O HPV não está ativo na formação do carcinoma espinocelular, sugerindo que ele tem apenas um papel de indução e não de manutenção do carcinoma. E alguns outros fatores que influenciam são radiação ionizante, exposição ao arsênico, que pode ser tanto ocupacional quanto por água contaminada, exposição a hidrocarbonetos policíclicos como alcatrão, piche, asfalto, que aumenta o risco principalmente de carcinoma espinocelular na região escrotal, e doenças genéticas prévias como xeroderma pigmentosa, albinismo e epidermoplasia verruciforme. Ele é o segundo tipo de câncer de pele mais comum, representando até 25% de todas as neoplasias cutâneas, perdendo apenas para o carcinoma basocelular. Sua incidência vem aumentando globalmente, principalmente nas regiões de menor latitude. Estimativas dizem que sua prevalência dobra com a diminuição de cada 8 a 10 graus de latitude, devido a estar diretamente relacionado com a incidência solar. Ele ocorre em todas as raças, tem prevalência pelo sexo masculino e geralmente após a sexta década de vida, e é a neoplasia de aparecimento mais frequente em imunocomprometidos. O carcinoma espinocelular apresenta um número maior de mutações que outras neoplasias malignas. A pele exposta à radiação UV vai acumulando essas mutações em um nível cada vez maior de displasia, tendo como resultado final o carcinoma. Nesse caso, a principal mutação é a inativação do P53, fazendo com que a célula tumoral resista a estímulos de apoptose e se multiplique. Além da P53, outras mutações comumente vistas são da CDKN2A,
que está envolvida no controle do ciclo celular, mutações RAS, que estão envolvidas na sinalização celular, e NOTCH1, que perde sua função de supressão tumoral. Quando é induzido por drogas imunossupressoras, o mecanismo mais conhecido é o da azatioprina, que induz o aumento da fotossensibilidade de radiação UVA, que diferente da radiação UVB não vai causar o dano direto no DNA, porém ela vai causar um dano indireto ao aumentar o estresse oxidativo por liberar espécies reativas de oxigênio. Outra classe de drogas que pode induzir a formação do carcinoma espinocelular são medicamentos usados para tratamento de outras neoplasias de pele, como carcinoma basocelular e melanoma. O Erived é um exemplo disso, que é usado para tratamento de carcinoma basocelular avançado. Os pacientes que fizeram uso desse medicamento têm um risco 8 vezes maior de desenvolver carcinoma espinocelular se comparado a grupos controles. Para a procura de metástases, é preciso levar em conta a localização do tumor inicial, pois quando o tumor inicial é em face, normalmente a metástase começa pelos linfonodos cervicais de nível 1 e 2. E quando é em região de escalpo, orelha, testa e região temporal, é comum que ele se espalhe mais para a parótida e linfonodos cervicais do nível 2. Além disso, deve ser levado em conta qual que foi a lesão inicial que gerou o carcinoma espinocelular, pois isso dita qual que é a frequência do aparecimento de metástases. Quando a lesão inicial foi uma fístula de osteomielite crônica, por exemplo, a chance de metástase é de até 31%. Radiodermite crônica é de 20%, cicatriz de queimaduras 17% e ceratose actínica 0,5%. No surgimento de metástases, as metástases ganglionares apresentam gânglios duros, inicialmente móveis e aumentados de volume. E após essa fase inicial, as metástases se difundem de forma hematogênica, sendo os principais órgãos afetados o pulmão, ossos, fígado, sistema nervoso central e outros locais da pele. Esse carcinoma se origina de maneira mais frequente em peles alteradas por um processo anterior, como ceratose actínica, radiodermites, úlceras crônicas, lúpus e cicatrizes antigas, principalmente as de queimadura. A lesão inicial normalmente é uma pequena pápula com um certo grau de ceratose. O crescimento é consideravelmente mais rápido que o basocelular e uma característica bem importante é um sangramento, que ocorre de maneira discreta, porém bem frequente, já que existe uma relação direta com a exposição solar. As áreas mais afetadas são onde isso ocorre mais, principalmente face, dorso da mão e tronco. E outra localização importante é a mucosa oral, porque o carcinoma espinocelular representa de 90% a 95% de todas as neoplasias malignas dessa região, sendo os locais mais comuns nesse caso o assoalho oral e a borda lateral da língua. Na histopatologia é possível ver uma hiperplasia em ninhos ou cordões de células epiteliais, com anaplasia celular e que invadem a derme. Existem algumas variações mais raras, sendo elas a adenoide acantolítica e de células claras. E exclusivamente nas mucosas pode existir uma variante ainda mais rara, que é a pigmentada, que ocorre em... O diagnóstico do câncer não melanoma vai se estabelecer pelas informações da anamnese, do exame físico e da biópsia. Na anamnese, como já comentado, que seriam os sintomas, as manchas que surgiram de repente ou que tiveram algum tipo de alteração. Então, tudo isso o paciente vai relatar. Lembrando que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Com essas informações, o médico vai realizar o exame físico, vai fazer a inspeção, não só do local que o paciente referiu a queixa, mas também em outros locais do corpo. Além da inspeção, é importante fazer a palpação também dos linfonodos, tanto os ipsilaterais à lesão quanto os contralaterais, porque pode ser que tenha linfonodomegalia. Uma técnica que pode ser utilizada é a dermatoscopia. Para isso, o médico vai usar um dermatoscópio, que é como se fosse uma lente de aumento com uma fonte de luz, que vai deixar as alterações da pele visualizadas com mais clareza.
Essa técnica é muito útil para diferenciar o carcinoma basocelular pigmentado do melanoma, da ceratose seborreica e do nevomelanocítico, que seriam diagnósticos diferenciais. E depois disso tudo, se tiver suspeita de câncer, é feita a biópsia, que seria a análise histopatológica, e é ela que vai confirmar a condição do paciente. Tem 3 técnicas principais de biópsia. Tem a shave, que é a raspagem superficial da pele com uma lâmina cirúrgica, que seria a primeira imagem. Aí tem outra técnica, que é a punção, que tira uma camada mais profunda da pele. E para fazer ela tem que usar um instrumento cortante que seja cilíndrico. E que é a imagem ali a segunda imagem. E tem também a excisional e incisional. Na excisional vai ser retirado o tumor inteiro, que é a técnica mais comum. E na incisional é retirado só uma parte do tumor. Nas 2 técnicas são utilizadas um bisturi e ambas são utilizadas para análise de tumores mais profundos. Tem também a luz de Wood, que pode ajudar a orientar o local que vai ser realizada a biópsia para o caso de carcinoma espinocelular, porque a luz vai ter uma fluorescência vermelho brilhante, que seria o aspecto em brasa. E no carcinoma basocelular isso não acontece. Continuando com os exames que podem ser feitos, se tiver uma linfonodomegalia, é indicado fazer uma biópsia do linfonodo, e que daí vai ajudar a definir se teve metástase linfonodal. Pode ser a biópsia por aspiração por agulha fina ou a cirúrgica, que é a excisional. Além disso, tem as técnicas não invasivas, como a microscopia confocal, que é uma técnica que vem ganhando popularidade e ela é mais indicada para o carcinoma basocelular. É um exame que gera imagens em tempo real, é fácil de ser feito e ele gera imagens comparáveis à da histopatologia, que é o padrão ouro. Tem também a tomografia de coerência óptica, que é um método emergente e usa a luz infravermelha para visualizar as camadas da pele. No caso do carcinoma espinocelular, ele pode indicar que o tumor está progredindo. E daí vai ter a destruição da junção dermoepidérmica. E ele ajuda também na classificação do carcinoma basocelular e pode ajudar a delimitar as margens do tumor para caso precise uma excisão para uma cirurgia, uma remoção mais eficiente. Tem outras técnicas também que vêm sendo desenvolvidas para o diagnóstico de câncer de pele, que são a espectroscopia Raman e microscopia multifônica. E também os exames de imagens comuns, se for preciso, como a tomografia e a ressonância magnética, caso o tumor tenha se espalhado para outros lugares além da pele. O estadiamento dos cânceres não melanoma vem tendo muitas alterações ao longo dos anos. E uma das últimas atualizações, que é mais usada internacionalmente, é a 8ª edição, que seria a classificação de tumores malignos TNM. Tem 2 grupos responsáveis por essa classificação, que não são os únicos, mas são os principais, que seria a JCC, que é dos Estados Unidos, e a UICC, que é a mais aceita no Reino Unido e na Europa. Então, basicamente, essas 2 estão em constante atualização e tentam sempre padronizar em conjunto as suas atualizações do TNM. Agora, falando do sistema TNM em si, o T se refere ao tumor primário, o N aos linfonodos e o M à metástase para outros órgãos e sistemas. A primeira letra do TNM, que seria o T, é o tumor primário. Ela vai classificar o tumor de acordo com as características dele. TX é o tumor que não dá para ser identificado. TIS é o carcinoma in situ. T1 é o tumor menor que 2 centímetros. T2 é o tumor entre 2 e 4 centímetros. T3 vai se referir ao tumor maior que 4 centímetros ou com erosão óssea mínima, invasão perineural ou invasão profunda. O T4 é dividido em 2 níveis, T4A tem invasão óssea cortical ou medular e T4B tem invasão de base de crânio ou envolvimento com o forame. A segunda letra do TNM é o N, que se refere aos linfonodos, à metástase linfonodal. Para os linfonodos que não podem ser acessados, vamos usar o NX. Os com ausência de metástase, o N0. Para a única metástase em linfonodo regional,
de até 3 centímetros, o N1. O N2 é dividido em 3 níveis. O N2A é para metástase em linfonodo ipsilateral ou contralateral de até 3 centímetros ou em um único linfonodo regional entre 3 a 6 centímetros. N2B é metástase em múltiplos linfonodos ipsilaterais menores que 6 centímetros. Já o N2C são metástases em linfonodos bilateral ou contralateral de até 6 centímetros. O N3 é dividido em 2 níveis. O N3A é metástase em linfonodo maior que 6 centímetros. E o N3B é metástase em um único linfonodo ipsilateral maior que 3 centímetros ou em múltiplos linfonodos, tanto ipsilaterais, contralaterais ou bilaterais, e deve ter extensão extranodal para o tecido conjuntivo. Então, isso também diferencia ele dos outros, porque todos os outros não devem ter a extensão extranodal. E aqui no N3B ele tem. O M se refere a metástase para órgãos e sistemas distantes. Pode ter metástase à distância confirmada, que seria o M1, ou ausência de metástase à distância, que seria o M0. A gente também pode classificar o tumor de acordo com o grau histológico dele, que seria o G. O que é feito basicamente é uma comparação das células tumorais com as células saudáveis. Pode ser GX, quando o grau não pode ser identificado, G1, quando as células são bem diferenciadas, que daí tem um melhor prognóstico, G2 são moderadamente diferenciadas, G3 são pouco diferenciadas e G4 são indiferenciadas, que teria o pior prognóstico. Com todas as informações que a gente conseguiu no TNM, a gente pode classificar o câncer por grupos, divididos em vários estágios, que seria o Cancer Stage Grouping, que vai do estágio 0 ao 4. É importante saber o estágio que o paciente se encontra para ter uma ideia do prognóstico e para que seja feito o melhor planejamento do tratamento possível. Lembrando que tanto o grau histológico quanto os estágios são mais usados para o carcinoma espinocelular porque ele tem mais chance de fazer metástase do que o carcinoma basocelular. A evolução do carcinoma basocelular é bem lenta, pode levar anos. Os tumores desse tipo, em geral, levam mais de 6 meses para atingir 1 centímetro. O pior prognóstico depende de vários fatores, como a localização do tumor. Os localizados no H da face, igual na imagem, nos planos de fusão da pele, têm muita chance de recidiva. Outros fatores são a síndrome do nervo basocelular, tumores maiores que 2 centímetros, os que fazem invasão perineural ou perivascular. Os pacientes imunossuprimidos também possuem mais chance de recidiva. E as áreas fotoprotegidas e intertriginosas acabam tendo um pior prognóstico por conta do diagnóstico, que geralmente é tardio. Então, tende a ter um tamanho maior. Também os piores tipos de carcinoma basocelular são o infiltrativo, o morfeiforme, o micronodular e o esclerodermiforme, que é bem ruim. Também é importante comentar que o tumor recidivado tem pior prognóstico que o primário, ou seja, um paciente que já apresentou um carcinoma desse tipo tem 10 vezes mais chance de ter um novo quando comparado ao resto das pessoas. Isso acontece porque o estroma do tumor primário é modificado depois do tratamento inicial, e isso vai facilitar a disseminação dele. Em relação às metástases, elas são bem raras, e nas poucas vezes que acontece, vai para linfonodo regional em torno de 68% dos casos. Pode se disseminar para outros lugares também, pode atingir pulmões, fígado e os ossos, e daí o prognóstico muda totalmente. A sobrevida passa a ser de 8 a 14 meses e só 10% apresentam sobrevida de 5 anos. É importante comentar que os carcinomas basocelulares recidivados e invasivos são um pouco responsivos à quimioterapia. Em relação ao tratamento cirúrgico excisional, ele tem uma taxa de cura que supera 90%, uma mortalidade menor que 0,1%. Quando tem margens comprometidas, as recidivas são em 15% a 67% dos casos, e quando tem margens livres, as recidivas são em 1,3% a 4% dos casos, então baixa bastante em relação às margens comprometidas. Nesse caso das margens livres,
Quando tem recidiva, acontece principalmente nos tumores superficiais multifocais e em esclerodermiformes. O tipo nodular, ele apresenta um baixo risco, e o carcinoma basocelular superficial apresenta propensão para recidivar devido à remoção inadequada dele. A evolução do carcinoma espinocelular é lenta também, mas ela é mais rápida que a do carcinoma basocelular. Outra diferença é que ela tem mais chance de fazer metástase, então ela tem um caráter mais agressivo. 80% das metástases são encontradas em linfonodos regionais. Outras áreas que podem ser atingidas também são os pulmões, o fígado, o cérebro, pele e osso. Em relação aos fatores de pior prognóstico do carcinoma espinocelular, tem o tamanho da lesão ser maior que 2 centímetros, a localização ser na parte central de face ou orelhas, uma longa duração da lesão, excisão incompleta, tipo histológico agressivo e envolvimento perineural perivascular. As lesões cutâneas por raio ultravioleta possuem um melhor prognóstico em relação às lesões provocadas sem a exposição solar. Então, os raios ultravioletas eles entram como fator de risco, mas a lesão ocorrida por eles tem melhor prognóstico do que as outras. E o carcinoma espinocelular de mucosas é mais agressivo e recorrente. Agora vamos falar um pouco sobre tratamentos de câncer de pele não melanoma. Existem vários métodos disponíveis, a maioria deles são procedimentos relativamente simples. E para escolher o melhor, nós devemos levar em consideração diversas variáveis. As principais são a idade do paciente, as condições clínicas, por exemplo, se é uma gestante ou um paciente que apresenta uma doença prévia, a localização do tumor, para sabermos se é de alto risco ou de baixo risco, a extensão e a delimitação do tumor, o padrão histológico, porque vai determinar o grau de agressividade, o resultado estético esperado, as tendências metastásicas e as tendências à recidiva, tanto do paciente quanto do procedimento. Ao final do tratamento, vamos avaliar 3 objetivos. Primeiro, se o tumor foi completamente removido. Segundo, se a funcionalidade foi preservada. Terceiro, se foi promovido o melhor resultado estético possível. Se os 3 tiverem sido cumpridos, o tratamento foi efetivo. Os tratamentos podem ser divididos em 2 modalidades, a cirúrgica e a não cirúrgica. Os principais exemplos da cirúrgica são cirurgia excisional, cirurgia micrográfica de Mohs e curetagem e eletrodissecção. Os principais exemplos da não cirúrgica são radioterapia, crioterapia, terapia fotodinâmica, agentes tópicos e terapia-alvo. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. A cirurgia excisional vai ser a principal opção terapêutica para todos os cânceres de pele. Sua taxa de cura é de 95%. É um procedimento que pode ser feito tanto em ambiente hospitalar quanto ambulatorial. Primeiro, o paciente vai ser anestesiado. Depois, vai ser feita uma excisão até a camada gordurosa da pele, para remover completamente o tumor, junto com suas bordas laterais e profundas. Essas bordas vão servir de margem de segurança para garantir que não haja células tumorais remanescentes. Depois, essa amostra vai para uma análise histopatológica pós-operatória, ou seja, o paciente vai embora e o resultado só vai sair depois. Por último, vem a cicatrização, que pode ser por segunda intenção, ou se houver defeito cirúrgico, pode ser feita outra técnica para reconstrução. O planejamento dessa etapa vai levar em consideração as camadas envolvidas, porque cada camada ressecada vai precisar ser reposta para poder preservar o tamanho, o formato e a função da região acometida. Para carcinomas basocelulares, a rotação do retalho e o enxerto são indicados nas lesões maiores. A margem de segurança é uma faixa de tecido sadio. Então, quanto maior a margem retirada, maior a chance de remoção completa do tumor e, consequentemente, menor a chance de recorrência. A espessura da margem a ser removida vai depender da extensão do tumor, da histologia do tumor e da localização do tumor. Só que, apesar desses fatores serem determinados para avaliação, não tem um consenso de quanto remover nem quando remover. Mas, de maneira geral, as literaturas adotam margens de 3 a 4 milímetros
para carcinoma basocelular bem delimitado, menor do que 2 centímetros. Isso é comum nas formas nodulares. Margens de 4 a 6 milímetros são adotadas para carcinomas basocelulares mal delimitados, maiores do que 2 centímetros, que são as formas esclerodermiformes e superficiais. Também para carcinoma espinocelular, que é 4 milímetros para os bem diferenciados e 6 milímetros para os indiferenciados, e em reexcisão de carcinoma basocelular primário de baixo risco, ou seja, se as margens positivas forem obtidas no exame após a excisão inicial. E por último, margens de 10 milímetros para tumores maiores de 2 centímetros de diâmetro em local de baixo risco. A cirurgia micográfica de Mohs também pode ser realizada em ambiente hospitalar ou ambulatorial. É a opção terapêutica mais refinada, precisa e efetiva para câncer de pele. Suas taxas de cura são as mais altas, podendo chegar até 99%. Poderia, por isso, ser indicado para todos os tipos de câncer de pele, só que ela é muito cara, então não é viável. Aí ela fica restrita para algumas indicações específicas. Basicamente, tumores de alto risco. Alguns exemplos são os carcinomas recidivantes ou com risco de recidivar, carcinomas com comportamento agressivo, carcinomas mal delimitados, carcinomas com tendência à invasão profunda na face, carcinomas com envolvimento perineural. Estudo é encontrado em carcinomas basocelulares esclerodermiformes, infiltrativos ou micronodulares e em carcinomas espinocelulares. Também são indicados para áreas críticas, que são as regiões de alto risco citadas anteriormente, as perioculares, periauriculares e periorais. São as regiões que exigem maior preservação de tecido adjacente para manter a função e evitar também cicatriz antiestética. Carcinomas de extensão desconhecida, carcinomas maiores de 2 centímetros de diâmetro e dermatofibrosarcoma protuberante, porque eles têm grande chance de recorrência. O procedimento se inicia com o preparo de um esboço de referência do tumor visível. É como se fosse um mapa do tumor visível. A área a ser removida vai ser marcada e a extração do tumor vai ser feita com um bisturi ou cureta. Após sua remoção completa, uma fina camada de tecido sadio também vai ser removida, para poder avaliar se o tumor se estendia além da excisão. Às vezes, não é possível determinar isso visualmente, e aí, por isso, tem mais uma etapa na cirurgia de Mohs, que é a divisão e o mapeamento da amostra, com uma codificação por cores, para poder orientar corretamente a análise da amostra. As lâminas vão ser preparadas, primeiro por congelamento, depois corte e depois coloração dos fragmentos iniciais. Essas lâminas vão ser estudadas no microscópio para confirmar se as margens estão realmente negativas. Se não estiverem, o processo é repetido. As camadas vão ser mapeadas novamente, retiradas e examinadas. Isso vai se repetindo sucessivamente até as margens negativarem por completo. Após as margens livres serem conquistadas, vai se iniciar o processo de cicatrização. Para isso, o fechamento da lesão pode ser feito por segunda intenção, suturas diretas para lesões maiores ou reconstrução por retalho ou enxerto para lesões muito grandes ou em áreas cosmeticamente sensíveis. A principal diferença entre a cirurgia de Mohs e a cirurgia excisional é que no primeiro caso, há a análise completa e meticulosa da margem cirúrgica com mapeamento e observação de toda a sua extensão. Isso também define as maiores taxas de recorrência no segundo caso. A curetagem e eletrodissecção é uma técnica de execução simples e rápida. Primeiro, haverá a extração do tumor com uma cureta. Em seguida, suas margens serão eletrodissecadas com um bisturi eletrônico para que haja destruição das células cancerígenas remanescentes e o sangramento possa ser controlado. Esse ciclo pode ser repetido 2 ou mais vezes para garantir margens negativas. Suas taxas de cura são próximas a 95%. São 3 as suas principais indicações:
Primeiro, tumores menores de 1 centímetro de diâmetro, de baixa agressividade e em áreas de baixo risco, como nos carcinomas basocelulares nodulares, nódulos cerados e alguns superficiais. Segundo, carcinomas espinocelulares de até 10 milímetros. De maneira geral, quanto maior o tumor, menor é a taxa de cura do procedimento. Terceiro, lesões múltiplas, como no caso de síndrome do nevo basocelular e xeroderma pigmentoso. As desvantagens desse procedimento é que a cicatrização é lenta e exudativa, podendo formar cicatrizes retraídas e antiestéticas. E também não há análise histopatológica para confirmar a margem negativa. A crioterapia irá causar destruição do tumor por aplicação direta de nitrogênio líquido a menos 150 até menos 195 graus Celsius. Essa aplicação é feita através do dispositivo aerosol ou ponteira previamente congelada, causando destruição das células malignas por congelamento. Não há cortes, nem sangramentos, nem remoção de tecidos. O procedimento pode ser repetido em uma mesma consulta, em ciclos de 30 segundos a 1 minuto, congelando e o triplo descongelando. Por exemplo, eu congelo durante 30 segundos, espero 1 minuto e meio para descongelar e repito o processo. Isso vai garantir que não reste células tumorais no local. Suas principais indicações são lesões precursoras, principalmente queratose actínica, carcinomas espinocelulares iniciais, carcinomas basocelulares superficiais, pacientes com múltiplas lesões, como o caso de síndrome do nevo basocelular e xeroderma pigmentoso, pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, por exemplo, idosos, portadores de coagulopatias, intolerantes à anestesia, portadores de marca-passo ou gestante. Outras contraindicações são tumores grandes com invasão profunda ou de alto risco. No tratamento do câncer de pele não melanoma, a radioterapia pode ser usada de 3 maneiras. Como terapia principal, com a finalidade curativa, como terapia adjuvante após um tratamento cirúrgico, ou como terapia neoadjuvante, antes de um tratamento cirúrgico. Essas radiações ionizantes são usadas sobre o tumor para destruir ou inibir o crescimento das células cancerígenas. Os efeitos adversos surgem quando essas radiações atingem células sadias do organismo. As taxas de recorrência são maiores aqui do que nas modalidades cirúrgicas, pois não há confirmação histológica após a radiação e, consequentemente, as taxas de cura são menores. 3 modalidades radioterápicas são frequentemente utilizadas para o tratamento dos carcinomas. 1. Convencional ou eletromagnética, em que há emissão de raio-x ou raio gama. Feixe de elétrons de megavoltagem. É o mais usado atualmente, pois apresenta menos efeitos colaterais. E bracterapia, em que uma fonte radioativa é aplicada à superfície do tumor ou posicionada intersticialmente. Ela produz ainda menos dano ao tecido adjacente do que a radiação por feixe de elétron. A radioterapia é utilizada com menor frequência do que as modalidades cirúrgicas, estando reservada para pacientes acima de 50 anos de idade, devido a potenciais sequelas a longo prazo. Algumas de suas indicações são pacientes que negam a cirurgia, pacientes que não estejam aptos para a cirurgia, tumores irressecáveis, risco de comprometimento funcional após a cirurgia e lesões maiores de carcinoma espinocelular. Nesse caso, é usada como uma terapia adjuvante. Para a execução da terapia fotodinâmica, 2 componentes são essenciais. O agente fotossensibilizante tópico, que pode ser tanto o metilaminolevolinato quanto o ácido aminolevolínico, e uma luz fotoativadora, que pode ser um laser ou um LED, de forte intensidade. A droga, que pode ser em creme ou injeção endovenosa,
vai captar e concentrar toda a irradiação luminosa para a área em questão. Isso vai gerar radicais livres e destruir células tumorais, com danos mínimos aos tecidos adjacentes. Esse tratamento é indicado para carcinomas basocelulares superficiais, nodulares, com até 6 milímetros de profundidade, e para pequenas ou múltiplas lesões de carcinomas espinocelulares. Suas taxas de cura variam de 70% a 95%, e eles costumam ser menos tolerados devido à dor e à queimação, porém apresentam resultados estéticos superiores à ressecção cirúrgica. Essa terapia se baseia no uso de cremes, géis ou soluções tópicas que promovem a apoptose das células malignas por meio da inibição da síntese de DNA e ativação da resposta imune. As taxas de cura são em torno de 80%, ou seja, são inferiores às opções terapêuticas cirúrgicas. Não há estudo de longo prazo que avalie a sua eficiência, porém, o 5-fluoracil é indicado para carcinomas basocelulares superficiais e carcinomas de células escamosas in situ, e o imiquimod é indicado para carcinomas basocelulares superficiais. De novo aqui, são para esses cânceres em casos de pacientes incapacitados para a cirurgia, pacientes com lesões múltiplas ou para melhores resultados estéticos. É um tratamento lento, sem realização de confirmação histológica da cura. A terapia-alvo utiliza medicamentos para reconhecer e atacar células tumorais, causando danos reduzidos às células sadias, de modo que seus efeitos colaterais sejam menos intensos do que os observados com o uso dos quimioterápicos padrões. Cada tipo de terapia vai funcionar da sua maneira, mas no final todas devem alterar o metabolismo das células cancerígenas. Em casos de carcinomas basocelulares avançados ou metastásicos, a via de sinalização celular chamada hedgehog, uma via essencial para o desenvolvimento embrionário fetal, pode estar hiperativada. Esses medicamentos terão como alvo uma proteína dessa via, impedindo o crescimento tumoral. Em ensaios clínicos, esses medicamentos demonstraram parar ou retardar o desenvolvimento e disseminação do câncer, além de reduzir os tumores cancerígenos em alguns pacientes. Os medicamentos também podem ser usados no tratamento do câncer que recidivou após cirurgia ou tratamento de radiação. Esses medicamentos demonstraram ser biotóxicos e teratogênicos. Consequentemente, devem ser evitados em mulheres grávidas que estejam tentando engravidar ou em lactantes. É um tratamento com resposta em aproximadamente 50% dos pacientes, porém, não foi comprovado que isso leva a um aumento de sobrevida. Aqui a gente tem o caso clínico de carcinoma basocelular. É uma paciente do sexo feminino de 72 anos. Ela apresenta há 3 anos lesão pápulo-nodular violácea ulcerada de limites imprecisos com cerca de 1 centímetro de diâmetro na região inguinal esquerda. Lembrando que esse é um local atípico para ocorrer esse tipo de lesão. O exame histopatológico, que seria a biópsia, revelou carcinoma basocelular multicêntrico e daí a paciente foi submetida à cirurgia micrográfica de Mohs. Essa cirurgia foi indicada para esse caso porque a lesão tem limites imprecisos e por ser um carcinoma basocelular multicêntrico. A gente escolheu esse caso para mostrar que é importante não deixar passar nada e que esse tipo de carcinoma pode acontecer em qualquer lugar, mesmo nos não típicos, nos não característicos. Aqui tem um caso clínico de carcinoma espinocelular. O paciente tem 62 anos, masculino. Ele tem uma lesão ulcerada em região supraclavicular esquerda em crescimento progressivo há 2 anos e linfonodomegalia axilar esquerda. Ele foi submetido a uma biópsia incisional de lesão com diagnóstico de carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado, então grau 2 pelo estadiamento histológico. Ele fez uma punção aspirativa com agulha fina da linfonodomegalia, que deu positivo para células malignas. Outros exames de estadiamento não demonstraram lesão à distância. Ele então foi submetido à ressecção ampla da lesão primária da fossa supraclavicular, linfadenectomia axilar nível 1, 2 e 3,
e reconstrução cirúrgica com retalho miocutâneo do músculo peitoral maior esquerdo. Essa ressecção cirúrgica foi escolhida porque é o tratamento padrão ouro para esse tipo de tumor, para esse tipo de câncer. E a linfadenectomia foi realizada porque ele apresentou uma metástase linfonodal.